Você já parou para pensar que aquele não dado por Deus a você é o livramento que Deus lhe dá? Pode ser o livramento que Deus lhe dá. Ao contrário daquele sim que algumas pessoas lhe deram, que muitas vezes pode ser também o início, o princípio da sua derrota. Pois é, pare para refletir sobre isso, que às vezes o não é o livramento e o sim, algumas vezes pode ser sim, o início da sua derrota, o início do seu fracasso. É meio embaraçoso, mas se você parar para pensar, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas tem sonhos, tem desejos. E muitas vezes elas reclamam entre si, achando que Deus parece que não gosta delas. Porque muitas pessoas têm tudo, se falando de matéria. E algumas pessoas que desejam sequer um pouquinho, não conseguem a metade desse pouco. Mas veja bem, Deus sabe tudo. Deus sabe tudo que você precisa, tudo que você quer. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Não tem como nós nos conhecermos. Então, aquele não, aquele desejo que você quer, aquele objeto que você quer, aquela moto, aquele carro, aquele emprego, ou algo que você deseja, se você não conseguiu ainda, é porque não é o tempo certo. E o não que Deus está lhe dando, é porque Ele está lhe dando um livramento, para que no tempo certo as coisas aconteçam da forma que for para acontecer. Não reclame das vezes que as pessoas também podem lhe dar um não. Às vezes, esse sim que as pessoas podem lhe dar, não é o sim que vai fazer com que você alcance um futuro bom, que você alcance, tenha um resultado positivo. Da mesma forma, principalmente é com Deus. Porque não tem como fazermos uma comparação entre o ser humano e Deus. Porque Deus é o ser supremo. É a causa primária ou primeiro de todas as coisas. Deus é imutável. As leis de Deus é imutável. As do homem, já pelo contrário, essas sim podem ser mudadas pelo próprio homem. Mas a lei de Deus, essa não tem como o homem mudar. E as coisas de Deus não tem como o homem mudar. Ele pode até tentar, mas não tem como. E muitas pessoas pedem demais a Deus desejos e reclamam porque não alcançam aquele desejo, não realizam aquele sonho. E chegam a pensar, como eu falei antes, que parece que Deus não gosta delas o suficiente para que elas venham alcançar aquele desejo. Mas tudo tem o tempo certo. E o tempo certo é o tempo de Deus. Então, se você é uma dessas pessoas que deseja algo e sempre tem um não como resposta, tenha paciência, porque esse não que hoje você tem pode ser o livramento de um grande risco, de um grande perigo, ou um livramento de morte. Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todo o nosso futuro, toda a nossa vida. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que eu preciso. Então, o que for para você, será para você. O que for para mim, será para mim. É preciso que a gente saiba agradecer pelo pouco que nós temos. E nunca pedir demais. Porque muitas vezes, quando pedimos demais, é porque nós ainda não estamos contentes com o que temos. E reclamamos, porque aquilo que nós pedimos, não alcançamos. Então, tenha toda a certeza que no momento certo, aquele sim que você deseja, vai ser o sim dado por Deus. E o sim dado por Deus é o sim certo. E se for o não dado por Deus, é o não certo. Tenha consciência disso.